Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre aquela pesca maravilhosa que os discípulos fizeram através da palavra de Jesus. Foi uma pesca milagrosa, foi a pesca maravilhosa, foi o resultado de um trabalho fantástico. Alguns conceitos bem importantes relacionados a esta pesca maravilhosa, que envolve o divino, a ação de Deus, a ação espiritual, e envolve também a ação humana, o trabalho humano, a expertise humana, o preparo humano, o esforço humano. É algo bem importante para entendermos o conceito de integração entre Deus e o homem no quesito reino de Deus. Então, quando falamos em movimentação do ser humano no reino de Deus, não falamos em apenas Deus agindo e também não falamos em apenas o homem agindo. Falamos em uma ação integrada entre o homem e Deus e o homem, assim como era lá no Jardim do Éden, que Adão falava com Deus na viração do dia. Deus deu a tarefa para o homem cumpria a sua tarefa, e uma das coisas importantes que Deus tinha falado para o homem era não pecar, não errar, não comer do fruto da árvore a qual Deus tinha proibido, e assim por diante. Quer dizer, a questão de Deus interagir com o ser humano na produtividade diária é bem relevante quando nós analisamos a pesca maravilhosa. Vamos para o texto de Lucas 5, 4 e 6 diz o seguinte: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Aqui nós vemos então o homem. Trabalhou a noite toda com seus esforços. Poderíamos dizer que nesse momento, Pedro não estava com a ajuda divina, isto é, Jesus não estava lá com ele, Jesus apareceu nesta hora em que houve esse diálogo. Neste momento, Pedro estava sozinho. Isto representa aquele homem que pensa, imagina que ele é bom no que faz. Pedro era bom no que fazia. Pedro era expert no que fazia. Então, Pedro sabia o que estava fazendo. Ele era dono de uma empresa de pescas junto com Tiago e João. Eles eram sócios numa empresa de pesca. Este era o trabalho dele. Isso é o que ele fazia de melhor. Esta era a função que Pedro era perito. Muitos que são peritos em suas funções, por imaginar que são bons, que dominam as técnicas de trabalho, talvez imaginem que não precisam da ajuda de Deus, que não precisem recorrer ao divino para que sua tarefa seja melhor executada. Então aqui envolve a soberba humana. A soberba humana, o orgulho humano, faz com que ele haja por si só e ele não venha a pedir ajuda de Deus, ou ele considere que Deus seja dispensável nessa questão porque ele é suficientemente bom no que faz. Ora, a Bíblia diz que a soberba precede a queda, o orgulho precede a queda. Então, o homem orgulhoso é um sinal de que ali na frente, de alguma maneira, ele vai cair, porque o orgulho precede a queda. Precede significa que está na frente, está à frente da queda. Então, podemos dizer assim que Pedro, estando pescando a noite toda,
usou toda a tecnologia possível, usou toda a técnica conhecida, usou toda a expertise que ele teve no decorrer de anos ou décadas no trabalho dele, mas nada apanhou, nada aconteceu, nada conseguiu. E é verdade também que em muitos outros momentos, Pedro fazendo esta mesma coisa, usando suas técnicas, usando seu conhecimento, usando sua expertise, ele conseguiu ter um bom resultado. O que isso indica também? Que nós podemos levar a nossa vida, digamos, sem Deus, ou não recorrendo à ajuda de Deus, ou não orando, não buscando a Deus, nós podemos levar a nossa vida e por muito tempo ir tudo bem. Eu ter um bom resultado no trabalho, ter um bom resultado financeiro, ter um bom resultado na minha família, casamento, relacionamentos, ter um bom tempo de saúde, não ter nenhum problema de saúde, emocionalmente estando bem, não tendo problema psicológico. Podemos ir por um tempo bem desta maneira, apenas com a estrutura humana. Porém, chega algum momento que nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos do milagre de Deus. O milagre de Deus, como o da pesca maravilhosa, não é algo para todo dia, isto é, não é todo dia que eu preciso de uma coisa sobrenatural para a minha vida. Lembro agora de um dos milagres muito interessantes que aconteceram através de um grande homem de Deus. Ele cuidava de um local de abrigo de crianças que tinha mais de 200 crianças e não tinha nenhuma comida mais naquele ambiente, nenhuma comida. Não havia mais nada de alimentação. Então chegou a hora da refeição, ele colocou todas as crianças para agradecer o alimento e não tinha o alimento. Mas ele foi chamado de o apóstolo da fé e ele agradeceu a Deus pelo alimento. E nesse exato momento, na frente da instituição, um caminhão estragou, quebrou, e eles precisavam descarregar o caminhão e se desfazer de toda a mercadoria, porque era um caminhão que precisava de refrigeração, algo assim, e eles teriam que doar aquele alimento. Exatamente naquele momento, então, houve esse milagre, digamos assim, de um caminhão parar na frente, na porta da instituição, e então ter uma grande abundância de comida para todas aquelas crianças. Eles agradeceram o alimento, não tendo alimento ainda, mas o Senhor, com uma fé de que isto iria acontecer. Então, não é todos os dias que vamos orar para que um caminhão pare na frente da nossa instituição, casa, e nos dê alguma comida ou algo assim. Mas, em um momento de crise, isso pode acontecer, coisas assim podem acontecer. Então, nós podemos fazer muitas vezes as mesmas coisas do nosso jeito, com a sabedoria humana, mas há momentos que nós precisamos do milagre de Deus. Lembrei também de um fato bem interessante que aconteceu comigo. Viajei muitas vezes para Goiânia, de avião ou para outros lugares, mas teve um dia em específico que nós chegamos em cima da hora no aeroporto. E era 15 de dezembro, por aí, o aeroporto superlotado, o estacionamento superlotado. Não havia uma vaga no estacionamento do aeroporto para estacionar o carro. E então comecei a dar voltas ali ao redor do estacionamento e superlotadas todas as ruas. E de repente eu passando de novo por dentro do aeroporto, olhando algum lugar para estacionar o carro, e um senhor num outro carro buzinou para mim e perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, e eu disse que eu precisava de um lugar para estacionar. E ele me disse: vem comigo. E ele me levou por detrás do estacionamento,
me levou pelo caminho contrário, em direção àquele estacionamento redondo do aeroporto, e me colocou entre dois carros, colocou meu carro entre dois carros, que não era uma vaga, mas cabia o carro ali, era em cima de uma listra amarela, era entre dois estacionamentos, mas cabia o meu carro ali. Então, deu certinho para que eu pudesse estacionar o carro e pegar o avião. Chegando próximo do embarque, o pessoal já nos pegou e nos levou para dentro do avião, porque já havia dado a última chamada. Enfim, as outras vezes eu fui com antecedência, não havia tantas pessoas, pude estacionar meu carro, eu não precisei do milagre. Mas uma vez em específico eu precisei desse milagre, toda a minha família no carro, meus filhos pequenos ainda, e aconteceu esse fato. Eu não conhecia aquele homem, nunca mais ouvi, nem antes e nem depois, só sei que aconteceu isso. Por que é que esse homem falou comigo e buzinou no meio de milhares de carros? Eu não sei, eu sei que Deus agiu. Então, eu só estou falando isso para dizer o seguinte: há vários momentos na vida que nós vamos fazer as coisas por nós, por nossa capacidade, pelo treinamento que temos, pela expertise que temos, mas há momentos que nós precisamos do sobrenatural, e para esses momentos nós devemos estar preparados espiritualmente, preparados para a oração, preparados para que haja a intervenção de Deus. Por exemplo, sou formado em teologia, eu sou formado em letras, português e inglês, sou professor, sou mestre, tenho mestrado em letras e me sinto capacitado para essas tarefas. Mas não é porque eu me sinto capacitado para fazer essas tarefas que eu vou pensar que não preciso da bênção de Deus, da ação de Deus, da inspiração de Deus no meu dia a dia e em alguns momentos de maneira muito especial, muito específica. Então, Pedro, pescando a noite toda, não pegando nenhum peixe, representa aquelas pessoas que, apesar de serem formadas, de terem um curso superior ou de terem curso técnico na área em que atuam, têm momentos na vida que isto não basta. Há momentos na vida que a expertise humana não basta. É necessário uma intervenção de Deus. Primeira coisa que vemos então, eles trabalharam a noite toda. Deus opera milagres em quem está ativo. Isso é importante. Há pessoas que ficam inativas, paradas, pessoas que se negam a trabalhar no reino de Deus, pessoas que estão preocupadas consigo mesmas, não têm como foco ajudar e abençoar outros. Então, muitas vezes essas pessoas vão pedir algo para Deus, de novo para si. Sempre quando pedir algo para Deus, é algo para si. E elas não estão trabalhando para Deus, elas não estão trabalhando para o próximo de alguma maneira, elas não estão trabalhando para contribuir com muitas pessoas. Tiago fala desse assunto e ele diz: nada recebeis porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios deleites e prazeres. Então o apóstolo Tiago diz, Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele diz: sabe por que a tua oração é estéril? Sabe por que você ora e a oração não é respondida? Porque você ora pedindo coisas apenas para ti, para o teu prazer, para o teu deleite, para você ser feliz. Não está em voga a alegria e a felicidade de outros. Não está na tua visão algo que ajude os outros. Então,
Essa é uma oração que corre o risco de não ser respondida. Aqui nós vemos que eles trabalharam a noite toda. Pedro diz o seguinte para Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. O que nós vemos aqui também, que eles eram pessoas determinadas. Eu confesso que a minha área não é pesca. Eu tenho vários amigos que gostam muito de pescar e passam noites, finais de semana. Eu não gosto muito de pescar. Numa das últimas vezes eu vi os peixinhos se debatendo no barquinho e eu fiquei com pena dos peixinhos. Então não é muito a minha área pescar. Mas eu, quando vou pescar, gasto alguns minutos e se logo não vem nenhum peixe, larguei de mão, eu vou fazer outra coisa, vou fazer uma comida. Então, logicamente que eu não sou pescador, então eu não insisto. Agora, eu sei que quem é pescador, mesmo que não pegue nada na primeira hora, segunda hora, terceira hora, ele fica naquela expectativa. Não, mas tal hora deve dar peixe. Não, a tardezinha que é a hora do peixe, passa a tardezinha e não pega nada. Mas quem sabe hoje a água está meio fria ou não sei o quê, então quem sabe a hora do peixe vai ser na madrugada, que hora que a água, quem sabe vai estar melhor, ou quem sabe o peixe vai sair para caçar à noite, à madrugada, então esta vai ser a hora da pesca. O pescador, ele tem essa fé, essa expectativa de que quem sabe no amanhecer vai dar peixe. Ou quem sabe no outro poço, ir o rio mais para cima, mais para baixo. Então o pescador tem essa expectativa de que de alguma maneira vai ter o seu peixe. Como eu estava falando, eu desistiria nos primeiros momentos na pesca, porque não é realmente a minha área. Agora, em outros projetos que eu sei que são realmente importantes para a vida, eu não desisto, eu insisto há 25 anos na questão de ser pastor, insisto em minha profissão, insisto na cidade que Deus me deu, insisto com os líderes que Deus me deu, supervisores, pastores que Deus me deu, insisto naquilo que Deus me vendeu como um sonho, mesmo que demore, mesmo que leve muito tempo, eu insisto. Esta é a aprendizagem que temos deles terem pescado a noite inteira. Então eles não desistiram nas primeiras horas, eles não desistiram à meia-noite, não desistiram às 3 da manhã, foram até o amanhecer, pescaram a noite inteira. Esta é uma aprendizagem importante para nós. Insistência, persistência, não desistir. O fato deles não terem desistido, o fato deles ficarem até o amanhecer, foi que levou eles a encontrar Jesus. É justamente a insistência e persistência deles que levou eles a encontrar Jesus. Jesus vai na direção de quem é trabalhador. Jesus vai na direção de quem é ativo, de quem persiste, de quem não desiste fácil. Tiago também fala sobre aquele que desiste fácil, que é como a onda do mar levada pelo vento, e não pense tal homem que vai alcançar alguma coisa em Deus. O homem que desiste facilmente não vai ter uma pesca maravilhosa. O homem que desiste nas primeiras horas não vai encontrar a solução. Martim Lutero dizia o seguinte sobre pessoas ocupadas ou desocupadas. Ele dizia: se você quer que a tarefa seja feita, procure alguém ocupado. Porque se você der a tarefa para alguém que está desocupado, ele vai enrolar, arrumar desculpa, não vai fazer.
a pessoa ocupada vai encaixar na sua agenda, ela é dinâmica, ela faz acontecer, ela vai fazer aquela tarefa. Então, quer que a tarefa seja feita, procure uma pessoa ocupada. Essa pessoa é de valor, essa pessoa, ela arregaça as mangas e realmente vai para o trabalho. Nós aprendemos nesse primeiro momento isso, que aquela pessoa que persiste, insiste, esta vai ter a graça de Deus, vai ter a bênção de Deus na sua vida, vai ter o milagre de Deus na sua vida, vai ter a pesca maravilhosa na sua vida. Sabe, um outro ponto importante para nós seguirmos adiante nesta leitura, Pedro diz o seguinte: sob a tua palavra lançarei as redes. Aqui então começa a ação de Deus, a ação do divino. A primeira parte é mais mérito humano, mérito do homem, mérito do Pedro, que passou a noite toda insistindo, persistindo, acreditando. Isso levou ele a encontrar Jesus. Agora a segunda parte envolve a palavra de Deus, envolve a liberação da palavra de Deus. Então, Jesus diz: vai no lugar mais fundo, entra ali e lança a rede. E aí Pedro diz: sob a tua palavra lançarei as redes. Pesquei a noite toda, usei a minha habilidade. Humanamente falando, é impossível pescar qualquer coisa agora, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Esta expressão é muito importante. Toda a experiência e profissionalismo de Pedro se mostraram inúteis. Porém, a palavra liberada do Senhor Deus, através de Jesus, em Jesus, a palavra liberada era suficiente. Era suficiente. Sob a tua palavra lançarei as redes. Eu vejo aqui algo como: Deus, a minha vida está com este e este problema. Estou com inúmeros problemas. Humanamente falando, eu não vejo solução agora. Eu estou sem saída. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes, isto é, sob a tua palavra eu vou buscar a minha cura. Sob a tua palavra eu vou buscar a minha prosperidade. Sob a tua palavra eu vou buscar a felicidade da minha família. Sob a tua palavra eu vou buscar o sucesso ministerial. Sob a tua palavra eu vou buscar um futuro bom para os meus filhos. Sob a tua palavra eu vou buscar o crescimento da igreja. Sob a tua palavra eu vou buscar esse resultado. Então agora chega um momento na vida da gente que a habilidade humana não é suficiente, os meus canudinhos de formações não são suficientes, a minha filosofia de vida não é suficiente, o eu ser desta ou daquela família não é suficiente, os números da minha conta bancária não são suficientes. Agora chega esse momento, é sob a palavra de Deus. É debaixo da palavra de Deus que eu preciso andar. É debaixo da orientação do Senhor Jesus que eu preciso andar. Sob a tua palavra, vou ter futuro abençoado. Sob a tua palavra, eu vou construir o meu futuro. Lucas 5,11, logo depois desse evento então, logo depois da pesca maravilhosa,
tem uma descrição do que aconteceu. Diz o seguinte: e, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. A pesca maravilhosa é para os discípulos, é para aqueles que servem a Deus. Você ouviu falar na Bíblia sobre alguma outra pesca maravilhosa que envolveu outras pessoas que não eram discípulos, que não serviam a Deus? Você ouviu falar? Não ouviu. Assim como muitos e muitos milagres que Jesus fez, ou os discípulos fizeram, isso aconteceu com quem? Ou através de quem? Dos discípulos. Então não há milagres de Deus longe dos discípulos, ou seja, não há milagre de Deus longe de Deus. Não há milagre do Senhor Jesus longe dele. O fato é, a pesca maravilhosa é para os discípulos. Eles se tornaram discípulos do Senhor, eles foram chamados para serem discípulos do Senhor. Eles responderam bem ao chamado. Eles responderam sim, conforme Isaías 6, em que vem a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Enviar justamente é a palavra que acabou sendo cunhada como apóstolo ou apostolar. Enviar, apóstolo é o enviado. Envia-me a mim. O que nós entendemos aqui? Aquela pessoa que quer se aproximar de Deus só por causa do milagre, dificilmente ela realmente receberá esse milagre, porque o milagre, a pesca maravilhosa, ela não é para os estranhos, é para os discípulos. O milagre, a pesca maravilhosa, as coisas importantes de Deus são para os filhos, para os discípulos. Então, o que eu preciso fazer se eu quero uma pesca maravilhosa? Me tornar discípulo do Senhor Jesus. Pastor, como me torno discípulo do Senhor Jesus? Aceitando o Senhor como o Senhor e Salvador, participando de um grupo, de uma igreja, de uma célula, submetendo-se ao seu líder, porque submeter-me a Deus é submeter-me à autoridade colocada por Deus. Deus estabeleceu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para treinarem os santos para o desempenho do seu serviço. Então eu preciso estar dentro de uma estrutura dos 5 ministérios, eu preciso estar dentro dessa estrutura para fazer parte do reino, para que eu possa estar dentro de um discipulado. Então, eu sou discípulo de Jesus através do apóstolo Ricardo. Ele é o meu líder, o meu pastor. Muitos são discípulos de Jesus através de trabalharem no nosso ministério, de serem discípulos, de estarem trabalhando no nosso ministério, muitos em outros ministérios, mas é importante que eu seja discípula do Senhor Jesus, para que eu me candidate à pesca maravilhosa. Todos nós precisamos, em alguma área da vida, pescas maravilhosas. Todos nós precisamos.
Alguém pode estar muito bem numa área, mas na outra área é carente. Não há pessoas ricas em todas as áreas. Há muitos ricos financeiramente que são miseráveis espiritualmente, miseráveis em termos de amizades legítimas, porque muitos que são ricos e famosos têm um bando de bajuladores ao redor, porque se beneficiam como corvos, abutres, se beneficiam da riqueza, se beneficiam dos lugares onde essa pessoa vai, frequenta, das comidas que ela come, então estão ao redor como um bando de puxa-sacos. Elvis Presley, segundo reportagens, se desgostou da vida, principalmente porque começou a perceber isso, que ele não tinha amigos de verdade, ou ele não sabia se os amigos estavam com ele porque realmente gostavam dele, ou porque era bom para os amigos estarem perto dele, porque eram beneficiados com tudo aquilo que o rodeava. E tantos outros tiveram essa decepção também. Mas o que eu quero dizer é que não há esta pessoa próspera em todas as áreas, que é rica em todas as áreas. Nós, em alguma área da vida, precisamos de uma pesca maravilhosa, de um milagre. Nós precisamos de algo acontecendo da parte de Deus em nossos relacionamentos, em nossas famílias, algo em relação a finanças, algo em relação ao psicológico, em relação ao ministério. Nós precisamos de algo. Então, todos nós, de alguma maneira, precisamos de um milagre do Senhor Jesus. De um milagre do Senhor Jesus. E qual é o passo que precisamos dar? Primeiro, então, continuar a fazer a coisa certa, trabalhar a noite inteira, dar o meu melhor, trabalhar muito, fazer o meu melhor, atuar nas minhas capacidades, mas não acreditar que isto basta, que a minha capacidade basta para tudo. Então, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ler a palavra de Deus, e sob a palavra de Deus eu vou lançar a minha fé, lançar a minha rede, lançar a minha rede. E então, com a minha expertise de lançar a rede, com a habilidade que eu já tenho na área em que eu sou expert, com a bênção da palavra de Deus, eu puxo a rede. Agora vem o resultado. Resultado da palavra de Deus, resultado do milagre e resultado também da minha sabedoria, da minha expertise. Os discípulos do Senhor Jesus entraram no mar, pegaram a rede, lançaram a rede. Eu não saberia fazer isso porque eu não sou pescador, eu não tenho essa expertise. Quer dizer, mesmo debaixo da palavra do Senhor, ainda assim eles usaram a expertise deles. Mas essa expertise sozinha não deu resultado uma noite inteira. Debaixo da palavra do Senhor, deu resultado em minutos. Que você, que eu, que todos nós possamos participar de uma pesca maravilhosa do Senhor Jesus. Shalom.